Capítulo 1. Hierarquia angelical. A existência dos anjos é demonstrada por meio da literatura antiga, escrita e oral, desde os tempos mais remotos. Nas escrituras sagradas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, a eles cabe a função de mensageiros responsáveis por interferir na vida humana. Os anjos são seres espirituais de alta evolução que vibram em dimensões superiores e estão a serviço do divino, podendo assumir a forma que desejarem. Para facilitar nosso signo linguístico, geralmente aparecem para nós na forma humana e com asas, com a finalidade de nos relacionarmos mais facilmente. A palavra anjo tem origem no latim angelus e no grego angelos e significa mensageiro de Deus. Existe um ramo da teologia, chamado angelologia ou angelologia, que estuda os anjos. Esses mensageiros de Deus estão entre o céu e a terra servindo à vontade divina. Eles têm a missão de ajudar a humanidade, levando suas preces aos planos superiores. No judaísmo, no cristianismo e no islamismo, foram os anjos que revelaram preceitos aos profetas. Na antiga religião persa, o zoroastrismo, 559 a.C. a 651 d.C., são reconhecidas várias classes de seres espirituais, entre eles os anjos patronos para a proteção de seus adeptos, que ao longo da vida dedicam preces a tais seres. Para o budismo tibetano, os anjos são entidades que estão na origem dos 5 elementos: a terra, a água, o fogo, o ar e o espaço. No hinduísmo, os anjos são chamados de divais. Seu nome deriva da raiz sânscrita, que significa brilhar. São os seres brilhantes ou autoluminosos, descritos nas escrituras védicas. São considerados entidades angelicais pertencentes a um reino superior ao reino nominal, que atuam sob inspiração do Cristo planetário, cuidando dos elementais e sintonizando com seres humanos para auxiliar na preservação da natureza. São os anjos, portanto, os trabalhadores mais próximos dos seres humanos, e ao mesmo tempo grandes soldados do exército de Deus, dedicando-se a auxiliar a humanidade e obedecendo às leis cósmicas. Esses seres, que fazem parte da hierarquia angelical, são responsáveis por estimular a evolução do ser humano no plano espiritual, transmutando as cargas psíquicas do mental e do emocional. Além disso, equilibram a harmonia do universo, pois são a manifestação do pensamento de Deus. Os anjos podem nos ajudar em qualquer situação da vida, desde que seja para o bem maior e para elevar nossa frequência evolutiva. Há um consenso entre as diversas religiões no sentido de que são seres celestiais de luz que emitem uma frequência vibratória diferente da nossa, o que os torna invisíveis aos nossos olhos. Quando crianças, ouvimos sempre falar de anjo da guarda e até fomos ensinados a fazer uma oração para ele. É importante observarmos quando as crianças falam com os amigos imaginários, pois muitas vezes estão se comunicando com o anjo da guarda delas. Nesse momento podemos orientá-las a respeito da existência dos anjos e de como eles podem auxiliar em todos os momentos. Infelizmente, os anjos da guarda são esquecidos quando adentramos a vida adulta. Embora nosso signo linguístico tenha se acostumado a visualizar o anjo como um pequeno querubim com asas, tais seres podem nos aparecer de diversas formas, como uma pessoa, um animal, uma luz a brilhar ou em qualquer formato. O inconsciente coletivo costuma associar os anjos à figura do Cupido, divindade infantil ligada à deusa Vênus, que transmite mensagens aos enamorados. Há quem diga que existem anjos que podem assumir temporariamente a forma humana, como anjos encarnados, para nos proteger. Na verdade, o que importa é que todos nós temos um anjo da guarda, que nos protege a cada dia e não nos julga, apenas nos ajuda e nos inspira a olhar para o caminho do nosso crescimento espiritual. Os anjos, assim como os seres humanos, pertencem a famílias, e cada família tem uma vocação, uma função e nomes específicos. Naturalmente, são famílias espirituais, que têm sua própria hierarquia. Jesus Cristo mencionou os anjos ao falar para as crianças: "Não desprezai nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu." Mateus capítulo 18, 10. É o nosso anjo da guarda quem nos ajuda na transição do mundo espiritual para o material, quando reencarnamos,
E quando deixamos o corpo físico e voltamos para nossa verdadeira morada. Nosso anjo da guarda está sempre nos acompanhando e faz acontecer a sincronicidade em nossa vida para o reencontro com pessoas em situações que muitas vezes achamos serem coincidências. É possível que nosso anjo da guarda fale com o anjo da guarda de outra pessoa em nosso nome, desde que nós estejamos conectados com ele. A Bíblia, em diversas outras passagens, menciona os anjos, a exemplo dos Salmos de Davi, pois em teu favor ele ordenou os seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te levarão em suas mãos para que teus pés não tropecem numa pedra. Salmo 91, 11 de dezembro. Foi um anjo do Senhor que impediu Abraão de sacrificar seu filho Isaque. Gênesis capítulo 22, 10. São Paulo, em Atos dos Apóstolos, ao narrar sua viagem para Roma, menciona a aparição de um anjo de quem ouviu que não tivesse medo da tempestade de muitos dias. Atos capítulo 27, 23. Há uma quantidade incontável de anjos a quem podemos invocar a força de forma verbal ou mental, e eles têm diversas especialidades, como os anjos da cura, os anjos guerreiros e os anjos da família. João descreve no livro do Apocalipse: ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles era milhões de milhões, e milhares e milhares. Apocalipse capítulo 5, 11. Daniel teve uma visão de milhões e milhões de anjos. Daniel capítulo 7, 10. Quando o profeta Enoque voltou do céu, afirmou ter visto inúmeros anjos, milhares de milhares, miríades de miríades. 1 Enoque capítulo 70, 10. Quando trabalhamos com os anjos, precisamos dedicar algum tempo para conhecê-los, pois cada um tem suas particularidades e são especializados em determinados assuntos. Eles estão prontos para nos ajudar. Suas asas lhes permitem transitar entre o céu e a terra, demonstrando seu caráter de ser intermediário entre esses dois mundos, investidos no poder e na imortalidade necessários para cumprir o comando divino. A Bíblia faz várias menções ao anjo do Senhor, que transmite mensagens importantes, a exemplo do nascimento de Sansão, do sacrifício de Isaque por seu pai, Abraão, da anunciação a Maria. Nas Escrituras Sagradas, encontramos diversas atribuições aos anjos, que estabelecem as especialidades anunciar, guiar, instruir, guardar e defender. São mais de 300 menções aos anjos na Bíblia como mensageiros de Deus. Os anjos desempenham um papel muito importante nas obras de escritores conhecidos que descrevem inspirações angelicais, a exemplo do poeta italiano Dante, de 1265 a 1321, e de São Tomás de Aquino, 1225, 1274. Também na história da arte os anjos aparecem em diferentes representações, como nas obras de Leonardo da Vinci, de 1452 a 1519, e Rafael, de 1483 a 1520. Existe uma hierarquia celestial que estabelece a dimensão de cada tarefa, com dons e responsabilidades dos seres que a compõem. Podemos compreender essa divisão em 3 ordens e 9 coros celestes. A hierarquia segue um sistema piramidal, no qual os mais evoluídos se encontram nos níveis mais elevados. Aqueles que estão em um patamar superior tanto servem aos que estão no mesmo nível como aos que estão acima e abaixo, visto que todos formam diversos sistemas piramidais. Por isso se fala tanto em hierarquia. São Tomás de Aquino explicou que os anjos se comunicam e viajam para a Terra, utilizando a sua energia para criar a forma física sempre que necessário. Essa divisão foi postulada pelo monge Dionísio, no século VI. São Tomás de Aquino, no século XIII, com base na estrutura de Dionísio, desenvolveu posteriormente essa teoria quando escreveu a Summa Theologica. Primeira hierarquia. Serafins. Esse vocábulo deriva do hebraico saraf, que significa ardente, refulgente ou brilhante. Os serafins pertencem à mais alta ordem na hierarquia angelical, a categoria angelical que está mais próxima de Deus. São anjos do fogo celestial que transmitem o amor aos demais anjos. Possuem 6 asas e cultuam a Deus sem parar. Eles são considerados os anjos mais antigos, sendo por isso dotados de muita sabedoria e responsabilidade.
Detêm os poderes de purificação e da iluminação da humanidade, são lembrados como os anjos da luz, do amor e do fogo. Os 3 pares de asas com que os serafins são representados têm origem na única passagem da Bíblia que menciona esses anjos. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías capítulo 6, 2 ao 4. Podem assumir a aparência de serpentes ou dragões, ou ainda segurar uma serpente em cada mão. São chamados de Kadosh. Seu regente é Metatron, cujo nome em hebraico significa Rei dos Anjos e que tem o poder de governar todas as forças da criação em benefício dos habitantes da terra. Querubins. No hebraico, o termo querub ou querub tem o sentido de cheio de conhecimento. Depois dos serafins, são os mais próximos de Deus, os guardiões da luz, pois carregam a energia do sol, da lua e das estrelas. Segundo a Bíblia, os querubins têm a responsabilidade de magnificar a santidade e o poder de Deus. Não há um consenso na representação dos anjos querubins. A maioria dos estudiosos garante que eles são seres alados. Em uma visão moderna, tendo origem em parte do judaísmo, os querubins seriam anjos representados como bebês alados, imagem difundida durante o Renascimento. Na Bíblia, Ezequiel fala de seres híbridos, que misturam a aparência humana com a animal. Cada um tinha 4 faces, a de um homem, de um leão, de um boi e de uma águia, e cada um tinha 4 asas. Em sua aparência, os querubins tinham a semelhança de homem. Esses querubins usavam 2 de suas asas para voar e as outras 2 para cobrir seus corpos. Sob suas asas os querubins aparentavam ter a forma, ou semelhança, da mão de um homem. Ezequiel capítulo 1, 5 ao 8 e capítulo 41, 18. Eles são a luz divina, a luz que é filtrada por eles, a própria luz que você recebe sempre que sente alegria, amor e inspiração, e guardam os caminhos da árvore da vida. Ezequiel capítulo 1, 5 ao 8 e capítulo 41, 18. Ajudam as pessoas a adquirir mais sabedoria divina e cuidam dos registros de Deus, a exemplo da Arca da Aliança, um baú de madeira que contém as tábuas da lei. São liderados por Raziel, cujo nome significa segredo de Deus em hebraico. Este é o guardião dos conhecimentos profundos e dos mistérios divinos e traz energia de positividade e prosperidade para a humanidade. Tronos. Os tronos zelam pelo trono de Deus, oferecendo ao homem o sentido de união e paz. Recebem de Deus as ordens para depois comunicá-las às dominações e aos outros espíritos de menor poder. Ajudam a cuidar das estrelas e dos planetas. São descritos como redemoinhos de luz, também, como os músicos dos céus, por isso são representados sempre com instrumentos musicais nas mãos, como a harpa e a trombeta. Trata-se de criaturas belas, sensíveis e muito ligadas aos humanos, e conhecidas por serem as responsáveis por inspirar a beleza e a admiração pela arte. Também são consideradas mensageiros que transmitem as ordens e os ensinamentos de Deus para os demais anjos da hierarquia por meio de cantos. Eles são os justiceiros e aplicam a justiça aos seres da terra para manter as leis universais. Colossenses 1, 16. Seu líder é Auriel, Safiel, que tem o poder de reconciliar adversários e nos auxilia a escolher o melhor caminho, regente do tempo e do destino. Segunda hierarquia. Dominações. São os gerentes do mundo celestial, também chamados de domínios ou senhores. Embora não estejam diretamente em contato conosco, eles trabalham em seu próprio caminho para estabelecer contatos entre o mundo celestial e o mundo terrestre e auxiliam nas emergências e conflitos que precisam ser resolvidos imediatamente. Eles são enviados por Deus para as missões mais relevantes e chamados por nós para emergências ou conflitos que não podem esperar. São os executivos, os governantes de todos os grupos angelicais situados além deles,
além dos encarregados das decisões sobre o que deve ser feito para cumprir a vontade divina, incluindo as obrigações cotidianas. São considerados anjos mais velhos e supervisionam os anjos abaixo de sua hierarquia, emitindo comandos necessários ao bom funcionamento do universo. Em algumas literaturas são vistos com mantos verdes e dourados e duas asas. Seu líder é Uriel. Virtudes. Na hierarquia angelical, essa categoria representa os responsáveis por manter a ordem e as leis que regem o universo. Eles são os encarregados de eliminar os obstáculos que se opõem ao cumprimento das ordens de Deus. Afastam os anjos maus que assediam as pessoas para desviá-las do seu caminho e têm, portanto, grande capacidade de transmitir energia divina. São detentores de poder sobre os fenômenos da natureza. Entre seus atributos estão a pureza e a realeza. São associados aos milagres, por isso são frequentemente invocados como heróis. Sua função consiste em orientar as pessoas quanto à sua missão na Terra. Os anjos das virtudes nos ajudam a compreender o nosso karma e a viver bem a vida através da nossa missão. Eles são também muito fortes e poderosos contra doenças do corpo e da alma. Quando invocados, interferem contra todas as tentações. Seu líder é Rafael, que auxilia nos trabalhos de cura. Potestades. Conhecidos como potências, integram uma ordem angélica que preside a organização universal, a remoção de obstáculos e a harmonia. Por isso, são anjos que auxiliam no desenvolvimento espiritual de seus protegidos de maneira intensa, inspirando-os a buscar soluções para questões coletivas e a lutar contra as injustiças do mundo. Conhecidos por serem os guardiões dos animais, além de proteger a procriação e a perpetuação de todas as espécies vivas, eles resguardam a humanidade de todo o mal. Conhecem a fundo a natureza humana e intervêm conforme necessário para fazer a vontade de Deus. Além disso, são responsáveis por ordenar e equilibrar os 4 elementos: água, terra, fogo e ar. São os anjos do nascimento e da morte, pois guardam os caminhos para o céu e guiam as almas perdidas. Têm a tarefa de manter os demônios sob controle, evitando que dominem nosso mundo. O líder dos anjos potestades é Camael, que tem o poder de remover os obstáculos que impedem o cumprimento da vontade de Deus. São arcanjos combativos, que influenciam a garra e a determinação. Terceira hierarquia. Principados. Os principados são os guardiões das nações e supervisionam os trabalhos dos anjos e arcanjos em todas as comunidades, países, estados, cidades, reinos, vilas e locais sagrados. Responsáveis pelos principais projetos da Terra, são defensores de uma ordem internacional. Foram mencionados pelo apóstolo Paulo e estão envolvidos no governo do universo. Colossenses capítulo 1, 16, capítulo 2, 10, capítulo 2, 15, capítulo 23, Efésios capítulo 1, 21, capítulo 3, 10, capítulo 6, 12, Romanos capítulo 8, 38. Vigilantes dos líderes de todos os povos, eles auxiliam seus protegidos para que consigam encontrar soluções para os problemas das comunidades. Dão instruções e avisos de Deus a príncipes, reis, líderes e governantes. Também zelam pelos municípios, reinos, países e continentes. E são severos com aqueles que, apesar de suas recomendações, insistem em não agir de acordo com a vontade de Deus. Os anjos principados guiam as religiões e os líderes religiosos no caminho da verdade. São ainda os protetores da natureza e do reino mineral. A representação desses anjos é sempre como criaturas que usam uma coroa e carregam um cetro nas mãos ou, em algumas representações, uma cruz. Esse coro angélico é liderado por Aniel, um arcanjo cujo nome significa graça do Senhor. Arcanjos. O nome arcanjo significa anjo principal, ou anjo-chefe, já que se origina das combinações Arch, o primeiro ou principal governante, e Agelos, que quer dizer mensageiro. Essa categoria angelical é mencionada 2 vezes no Novo Testamento, e os arcanjos são os únicos anjos que têm nomes mencionados na Bíblia: os arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael,
entre outros. Os arcanjos são anjos extremamente luminosos, também conhecidos como anjos regentes. São eles que garantem o cumprimento dos maiores objetivos e dos maiores destinos humanos. Controlam as estações, o movimento das estrelas, as águas da terra, as plantas e os animais. Deus confia a essas criaturas celestiais missões extraordinárias e revelações acima da nossa compreensão, e por isso operam em muitos níveis diferentes. O judaísmo e o cristianismo reconhecem 7 arcanjos. Eles estão em uma categoria acima dos anjos e cuidam de diversos aspectos da existência humana. São representados como criaturas aladas e extremamente luminosas. Os arcanjos são considerados os principais intermediários entre Deus e os mortais, Romanos capítulo 8, 38, Tobias capítulo 3, 16 ao 17, Daniel capítulo 8, 16, capítulo 9, 21, capítulo 10, 13 ao 21, capítulo 12, 1, Apocalipse capítulo 8, 2, capítulo 12, 7 8, Lucas capítulo 1, 19, capítulo 1, 26. Seu líder é Miguel. Anjos. Os anjos ocupam o último degrau da hierarquia angelical, mas nem por isso são menos importantes. São os seres celestiais mais próximos dos seres humanos, os que têm a guarda de cada pessoa em particular. Pedro capítulo 3, 22, Daniela capítulo 8, 17, capítulo 10, 11, Mateus capítulo 28, 5, Marcos capítulo 16, 16, Lucas capítulo 1, 12 ao 13, capítulo 2, 9, Atos capítulo 10, 4. Além de nos guardar, eles são mensageiros das ordens divinas. Existem passagens na Bíblia mencionando anjos da guarda. Em uma delas, Jesus diz às crianças: "No céu os seus anjos sempre veem continuamente a face de meu Pai que está nos céus." Mateus capítulo 18, 10. A Bíblia também menciona que um anjo resgatou Pedro da prisão, quando as pessoas declararam: "É seu anjo." Atos capítulo 12, 15. Os anjos são os responsáveis por nos proteger física e espiritualmente. São eles que nos guiam para nos desviar do mal, nos conduzir para o caminho do bem e nos livrar de todos os inimigos visíveis e invisíveis. Eles são os mensageiros e executores das ordens de Deus para os humanos. Recebem as ordens dos coros superiores e as executam. São espíritos que servem a Deus e também aos servos de Deus. Seu líder é Gabriel. Comunicação com os anjos. Além de levar as mensagens para o divino, os anjos dão assistência a cada raio de luz de acordo com sua qualificação, havendo uma divisão de tarefas como anjos do poder, da sabedoria, do amor, da ascensão, da cura, da liberdade, entre outros. A comunicação entre a humanidade e os anjos geralmente se dá por meio de orações, apelos e mantras. A sintonia é necessária e recomendável a fim de que eles colham as energias para levá-las ao plano astral e revertê-las em cura, proteção e bênçãos para quem os invocar. Os anjos são regidos por uma lei espiritual segundo a qual só podem nos ajudar quando solicitamos seu auxílio, caso contrário eles estariam se intrometendo em nossas vidas. Eles respeitam nosso livre-arbítrio, porém, em situações pontuais, como acidentes e quando estamos em risco, interferem para nos dar o livramento, de acordo com o nosso merecimento. É importante fazer uma observação a respeito do que pedir aos anjos. Muitas pessoas pedem saúde, paz, alegria e, também, dinheiro e prosperidade. Não há mal algum em pedir abundância financeira em sua vida. Nosso sistema de crenças nos limita desde crianças com relação à nossa vida financeira. Deus é prosperidade e faz tudo crescer e prosperar, e os anjos igualmente o fazem. O dinheiro faz parte de nossa vida e é uma energia neutra. Com ele, adquirimos alimentos, roupas e moradia, pagamos nossas contas, viajamos, fazemos cursos, apoiamos instituições de caridade e ajudamos outras pessoas e animais. Anjo da guarda e data de nascimento. A principal missão do anjo da guarda é nos guardar e proteger, seja dos perigos da vida, seja das dificuldades do mundo material.
Eles emitem bons pensamentos para nós a fim de nos conduzir a tomar as melhores decisões. Dentro da Cabala há 72 anjos e cada um influencia 5 dias do ano, totalizando 360 dias. Os 5 dias restantes, 05, 01, 19, 03, 31, 05, 12, 08 e 24, 10, são consagrados aos gênios da humanidade. Quem não tem nenhum anjo em particular pode escolher qualquer um dos 72 anjos da Cabala para ser o seu. Descubra qual é o seu anjo da guarda na lista a seguir, na qual as datas aparecem em sequência no sentido vertical. Meditação para se conectar com o anjo da guarda. Encontre um local tranquilo e confortável onde você possa sentar ou deitar sem ser interrompido. Escolha uma postura confortável, mantendo a coluna ereta e relaxada. Feche os olhos suavemente e respire profundamente algumas vezes para relaxar o corpo e acalmar a mente. Traga sua atenção para a respiração, observando o movimento natural do ar entrando e saindo de seu corpo. Sinta a respiração passando pelas narinas, inflando o peito e expandindo o abdômen. Visualize seus pés criando raízes, crescendo da planta dos pés até o centro da terra. Peça ao Arcanjo Miguel para te proteger nessa viagem e te cobrir com o manto da invisibilidade. Peça para o seu anjo da guarda se aproximar de você e sinta a suavidade de sua aura se conectando com ele. Demore o tempo necessário nessa conexão e converse com ele sobre sua vida, faça seus pedidos, busque as respostas de que está precisando nesse momento de vida. Quando receber o que está precisando, agradeça e peça para seu elo com ele ficar cada vez mais forte. Continue absorvendo energia do centro da Terra através de seus pés e puxe as raízes de volta. Gradualmente, traga sua atenção de volta ao momento presente, trazendo movimento suave ao seu corpo. Abra os olhos lentamente e observe como você se sente após a meditação. Finalize a prática com um sentimento de gratidão por esse tempo dedicado ao seu bem-estar,